Nessa emocionante história, acompanhe a jornada de Dennis, um jovem órfão que encontra esperança nos momentos mais sombrios. Após perder sua mãe em um trágico acidente, Dennis enfrenta a solidão e desafios em um orfanato. No entanto, um encontro inesperado com Kate, uma mulher com um passado misterioso, desencadeia uma reviravolta surpreendente de sua vida. Unidos pelo destino, eles formam uma família improvável e compartilham laços profundos. Essa história toca os corações com temas de amor, superação e a força do vínculo humano. Prepare-se para uma viagem repleta de emoções e inspiração. Preparados para uma história de superação que vai tocar o seu coração? Antes de mergulharmos nessa emocionante jornada, não se esqueça de deixar o seu like para apoiar essa incrível narrativa e embarque conosco nesse relato inspirador de coragem, resiliência e justiça. Vamos lá? Dennis, um jovem brasileiro de apenas 7 anos de idade, viveu uma infância marcada por uma ligação extraordinária com sua mãe Rose. Eles enfrentavam uma rotina desafiadora de viagens diárias de volta para a casa da pequena cidade de Mariana. Enquanto Rose trabalhava em Belo Horizonte, a grande metrópole brasileira, onde ficava a sede da empresa em que ela desempenhava um papel crucial, a ligação entre mãe e filho era excepcionalmente forte. Uma vez que ambos não tinham parentes próximos, as viagens de volta para casa, embora longas e cansativas, eram um momento especial para os dois. Dennis, carinhosamente chamado de Dedé por sua mãe, muitas vezes cochilava durante essas jornadas noturnas, em sua cadeira de segurança, enquanto sua mãe observava com amor. Rose decidiu matriculá-lo em uma escola próxima ao seu escritório, em Belo Horizonte, uma decisão que visava garantir que ela estivesse sempre perto de seu filho, caso houvesse uma emergência. Sem outros membros da família por perto, mãe e filho despediam um do outro para tudo. As voltas para casa eram geralmente tranquilas, mas em uma noite chuvosa, algo inesperado aconteceu. A chuva mais intensa do que o comum transformou a viagem em um desafio. Dennis estava nervoso com os sons dos caminhões de carga passando por ele a altas velocidades. Ele olhava para sua mãe em busca de segurança, e ela sempre atenta tentava acalmá-lo, prometendo que logo estaria em casa e compartilharia uma refeição especial. No entanto, essa noite se revelaria como uma virada trágica em suas vidas. Um caminhão de carga em alta velocidade tentou fazer uma ultrapassagem arriscada e colidiu violentamente com o carro de Rose. O impacto foi tão severo que o veículo foi arremessado para fora da estrada e capotou várias vezes. Rose, atordoada pela colisão, procurou imediatamente por seu filho no banco de trás, mas a posição do carro e o cinto de segurança apertado de Dennis tornaram a comunicação impossível. Ela o chamava tentando acalmá-lo, enquanto tentava entender a extensão dos danos causados pelo acidente. Foi um período angustiante e Dennis estava com medo, mas as palavras tranquilas de sua mãe o acalmaram. Ela confirmou que estava bem, apesar de seus próprios ferimentos, e isso trouxe um senso de alívio ao jovem garoto. Ela queria chorar, mas o medo o impedia até mesmo de derramar lágrimas. O socorro demorou, o que pareceu uma eternidade para chegar. O motorista do caminhão, culpado pelo acidente, havia chamado ajuda e explicado que estava tentando voltar para casa para o aniversário de sua filha, mas a chuva intensa havia prejudicado sua visibilidade. Mesmo assim, o homem estava devastado por perder o evento de sua filha e foi levado pela polícia. Finalmente, os paramédicos chegaram, e Rose e Dennis foram transportados de ambulância para um hospital próximo. Foi somente quando os médicos começaram a examiná-los que a gravidade dos ferimentos se tornou aparente. Para a surpresa de todos, Dennis não apresentava ferimentos graves, enquanto Rose estava em estado crítico, com hemorragias internas. Ela foi levada às pressas para a sala de cirurgia, deixando Dennis sozinho, cercado por médicos e enfermeiros. O garoto se sentiu perdido e impotente enquanto observava o frenesi da equipe médica tentando salvar sua mãe. A promessa que ele fez a ela momentos antes da cirurgia ecoou em sua mente. Ela havia ensinado a ser um rapaz honesto e compassivo, e agora ele sentia a responsabilidade dessas palavras mais do que nunca. A tristeza e a preocupação inundaram seu coração, enquanto ele esperava ansiosamente por notícias sobre sua mãe. Um dos médicos, chamado Kevin, notou a tristeza nos olhos de Dennis e se aproximou dele. Kevin era um jovem residente recém-formado e ainda não havia enfrentado uma situação tão delicada. Ele tentou confortar Dennis, oferecendo-lhe um sanduíche e uma bola de sorvete. No entanto, quando Dennis perguntou sobre seu pai, ele revelou que nunca o conheceu e não sabia nada sobre ele. O garoto comeu em silêncio, e Kevin permaneceu ao seu lado até que ele finalmente adormecesse. Após uma longa resistência às lágrimas, foi nesse momento que um dos médicos informou que Rose ainda estava na sala de cirurgia, mas estava consciente e queria ver seu filho. Dennis foi acordado e levado até sua mãe, que estava deitada na cama do hospital. Ela abraçou-o fortemente e pediu que ele fizesse algumas promessas. Ela queria que ele fosse honesto e gentil com os outros, assim como fora com ela. Acima de tudo, ela pediu que ele fosse forte,
pois sua vida estava prestes a mudar de maneira significativa. Rose também expressou seu amor por Dennis e suas palavras finais foram um lembrete de que ele sempre cuidaria dele. Naquela noite, Rose faleceu, deixando Dennis sozinho e desamparado. O serviço social foi acionado e Dennis foi encaminhado para um orfanato. As primeiras noites no orfanato foram difíceis para Dennis. Ele se sentiu perdido sem sua mãe, sua casa e sua rotina estável. Seu último sono tranquilo havia sido dentro do carro enquanto voltavam para casa, e agora ele acordava abruptamente, lembrando-se do acidente. Dennis passava horas pensando em sua mãe e se isolava das outras crianças, já que era o recém-chegado. As outras crianças zombavam dele, chamando-o de bebê chorão, por passar tanto tempo pensando na mãe. Os funcionários do orfanato, por sua vez, não pareciam prestar muita atenção à dor de Dennis. Eles seguiam o fluxo natural das coisas, realizando atividades em grupo, levando as crianças ao parque da região em algumas manhãs e proporcionando oportunidades para interações sociais. No entanto, essas tentativas de integração não funcionavam para Dennis. Ele se afastava do grupo durante as visitas ao parque, sempre lembrando-se do túmulo de sua mãe, que ficava nas proximidades. Em um desses dias, enquanto as outras crianças brincavam alegremente no parque, Dennis se afastou e correu para cumprir sua promessa de sempre visitar o túmulo de sua mãe quando tinha a oportunidade. Enquanto todos estavam distraídos, ele se aventurou pela cidade até chegar ao cemitério. Era um lugar silencioso e solitário, e Dennis sentiu uma ligação especial com ele, pois sua mãe estava enterrada ali. Ao se aproximar do túmulo, Dennis se sentou e começou a conversar com sua mãe. Contou-lhe sobre sua vida no orfanato, como se sentia sozinho e como as outras crianças zombavam dele. Era como se sua mãe estivesse presente. Ele conseguia até mesmo imaginar como ela responderia e riria das histórias engraçadas que ele contava. Eu sinto tanto sua falta, mamãe, Dennis pensava constantemente. A perda de sua mãe pesava sobre ele e cada dia que passava no orfanato. Ele desejava que sua mãe pudesse voltar e levá-la embora dali, longe de todas as dificuldades que estava enfrentando. Em uma noite particularmente sombria no orfanato, quando todas as crianças dormiam, Dennis teve um sonho vívido. No sonho, sua mãe entrava pela porta do orfanato e o chamava. Era como se ela estivesse ali, de carne e osso, pronta para levá-lo embora. Dennis acordou com um sentimento avassalador de esperança e saudade. No entanto, a realidade logo atingiu novamente. Ela estava sozinha no orfanato, e sua mãe nunca mais voltaria. As primeiras noites sem ela tinham sido dolorosas, mas agora eram ainda mais difíceis. Dennis não conseguiu compartilhar suas dores com as outras crianças. Elas não entendiam sua ligação especial com sua mãe e o chamavam de bebê chorão. Os funcionários do orfanato pareciam não se importar muito com seu sofrimento, e isso o deixava ainda mais isolado. Em uma tentativa de encontrar consolo, Dennis continuou visitando o cemitério regularmente. Era o único lugar onde ele se sentia próximo de sua mãe, onde podia conversar com ela como se estivesse viva. Ele passava horas ali, compartilhando seus pensamentos e sentimentos, como se sua mãe pudesse ouvi-lo. Certo dia, enquanto Dennis estava no cemitério, uma mulher desconhecida se aproximou dele. Ela tinha um sorriso caloroso e amigável. Percebeu que Dennis estava chorando e decidiu oferecer conforto. Seu nome era Kate, e ela estava visitando o túmulo de seu próprio filho, que havia falecido alguns anos antes. Kate sentou-se ao lado de Dennis e começou a conversar com ele. Ela tinha uma empatia natural pelas crianças, especialmente aquelas que estavam passando por momentos difíceis. Kate notou a tristeza nos olhos de Dennis e queria ajudar de alguma forma. Dennis, inicialmente relutante em compartilhar seus sentimentos com um estranho, gradualmente se abriu para Kate. Contou-lhe sobre sua mãe e como ela havia falecido num acidente de carro. Falou sobre sua vida no orfanato, como as outras crianças zombavam dele e como ele se sentia sozinho. Kate ouviu atentamente, oferecendo palavras de conforto e compreensão. Ela também compartilhou sua própria história de perda e como lidou com a dor ao longo dos anos. A presença de Kate trouxe um calor reconfortante ao coração de Dennis, e ele se sentiu menos sozinho naquele momento. À medida que conversavam, Dennis e Kate desenvolveram um vínculo especial. Ela se tornou uma figura materna para ele, uma amiga que entendia sua dor e solidão. A presença de Kate trouxe uma sensação de esperança para a vida de Dennis. Quando finalmente decidiram partir, Kate ofereceu-se para levar Dennis de volta ao orfanato. No caminho de volta, eles passaram por um parque e notaram um carrossel iluminado. Dennis ficou encantado com a visão dos brinquedos giratórios e implorou para dar uma volta. Kate, vendo a alegria nos olhos de Dennis, concordou. Ela comprou um bilhete para ele e o ajudou a subir em um dos cavalos coloridos do carrossel. O brinquedo começou a rodar e Dennis não conseguiu conter seu sorriso. Era a primeira vez em semanas que ele sorria tão genuinamente. Enquanto o carrossel girava, Dennis sentiu uma sensação de leveza e felicidade que há muito tempo não experimentara. Era como se sua mãe estivesse ali com ele, compartilhando aquele momento especial. Kate observava com alegria, sabendo que havia trazido um pouco de alegria à vida de Dennis naquele dia. No entanto, quando Dennis desceu do carrossel, ele pisou em algo
que chamou sua atenção. Era uma carteira de couro. Ele a pegou do chão e a examinou. Ao abri-la, ele ficou chocado ao encontrar várias notas de R$ 100 amassadas. Era uma quantia significativa de dinheiro, mais do que ele jamais havia visto. Dennis olhou ao redor, procurando o dono da carteira, mas não viu ninguém. Ele se sentiu tentado a ficar com o dinheiro, pensando nas dificuldades que enfrentava no orfanato. No entanto, uma voz em sua cabeça lembrou da promessa que havia feito a sua mãe, ser honesto e cuidadoso com os outros. Ele decidiu fazer a coisa certa. Dennis e Kate levaram a carteira até a administração do parque, onde a entregaram ao guarda. Agradecido, o guarda explicou que um homem havia relatado a perda da carteira momentos antes e estava desesperado procurando por ela. O homem, cujo nome era Ricardo, estava extremamente grato a Dennis e Kate por terem devolvido sua carteira. Ele explicou que a carteira continha todas as suas economias e documentos importantes, e ele estava desesperado pensando que nunca mais haveria. Como forma de agradecimento, Ricardo ofereceu a Dennis uma recompensa em dinheiro, mas Dennis recusou. Ele explicou que só estava fazendo o que sua mãe lhe ensinara, ser honesto e gentil com os outros. Ricardo ficou impressionado com a integridade de Dennis e a compaixão de Kate. Os três passaram um tempo conversando no parque, compartilhando histórias de suas vidas. Dennis contou sobre sua mãe e como ela era uma pessoa incrível. Kate falou sobre seu filho que havia falecido em um acidente de carro e como ela encontrou conforto ao ajudar os outros. No final do dia, Ricardo ofereceu a Dennis e Kate uma carona de volta ao orfanato. Durante a viagem de volta, Dennis sentiu que finalmente havia encontrado duas pessoas que entendiam sua dor e solidão. Ele também aprendeu a importância de fazer o bem aos outros, mesmo em tempos difíceis. Com o tempo, a amizade entre Dennis, Kate e Ricardo cresceu. Kate passou a visitar Dennis no orfanato regularmente, trazendo consigo livros, brinquedos e histórias para compartilhar. Ricardo se tornou uma espécie de mentor para Dennis, oferecendo orientação e apoio emocional. À medida que Dennis crescia, ele continuava a honrar a promessa que fizera a sua mãe. Ele era honesto, gentil e sempre se esforçava para fazer o bem aos outros. Essa qualidade o tornara uma pessoa amada e respeitada não apenas no orfanato, mas também na comunidade ao seu redor. Com o apoio de Kate e Ricardo, Dennis enfrentou os desafios da vida com coragem e determinação. Ele estudou diligentemente na escola e eventualmente conseguiu uma bolsa de estudos para uma universidade prestigiosa. Lá, ele estudou serviços sociais, inspirado pelo amor e apoio que recebeu ao longo de sua jornada. Dennis se tornou um assistente social dedicado, trabalhando com crianças em situações difíceis, oferecendo-lhes o mesmo apoio e compreensão que ele havia recebido. Ele ajudou muitas crianças a superar a perda e a solidão, lembrando-lhes que sempre há esperança, mesmo nos momentos mais sombrios. A história de Dennis é um testemunho do poder da compaixão, da importância de fazer a coisa certa, mesmo quando é difícil, e da força que podemos encontrar nas conexões humanas. Mesmo em tragédias e adversidades, Dennis encontrou seu propósito em ajudar os outros e honrar a memória de sua mãe amada, Rose. E assim, a história de Dennis continua a inspirar aqueles que têm a sorte de cruzar seu caminho, lembrando-nos que o amor, a compaixão e a honestidade são virtudes que podem iluminar até mesmo os dias mais sombrios de nossas vidas. Que história incrível de superação, não é mesmo? Se você se emocionou e quer acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, não deixe de seguir nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E se você está em busca de uma mudança positiva em sua vida, não deixe de clicar no link aqui abaixo. Ele pode ser o primeiro passo rumo a uma transformação total e significativa em sua vida. Clique agora e comece essa jornada de mudança. Juntos podemos construir um futuro ainda mais brilhante. Bora lá?